falando de novas tecnologias dentro da educação, eu me recordo um pouco sobre um documentário que eu assisti no ano passado, que se chama Quando Sinto Que Já Sei. Esse documentário é de 2014, fala um pouco sobre novas práticas pedagógicas, novas práticas de ensino, de aprendizagem. E no início desse documentário, um dos convidados, que no caso era a Simone André, que é coordenadora de educação do Instituto Ayrton Senna, ela dizia que se um médico do século passado entrasse hoje num consultório, no consultório do século XXI, ele teria muito pouco a fazer, ele não saberia como mexer nos equipamentos, no que existiria ali naquele consultório. O mesmo poderia acontecer com um engenheiro do século passado entrando num escritório de engenharia do nosso século, e assim entre tantas profissões, Entretanto, se um professor do século XX ou até do século XIX, XVIII entrasse hoje em dia numa sala de aula, ele poderia facilmente trabalhar da mesma maneira que ele trabalhava antigamente, porque poucas coisas mudaram dentro de sala de aula no decorrer de todos esses séculos. Em contrapartida, se você analisar a sociedade como um todo, a nossa tecnologia e o jeito como a gente lida com essa tecnologia, ela tem mudado rapidamente. E a escola, que deveria nos ensinar a lidar com essas novas tecnologias, a aprender mais sobre elas, a escola ela tem muita resistência quanto a isso, nas próprias aulas, principalmente da semana 5, 6, 7, vão falando sobre essas questões tecnológicas, e o quanto que as escolas, nós professores, temos muita dificuldade em lidar com esse tipo de uso de novas tecnologias. Mas eu vejo que se os professores eles não começarem a mudar um pouco esse pensamento e a tentarem incorporar essas novas tecnologias, esse cotidiano do aluno dentro das salas de aulas, nós vamos acabar supérfluos, porque a função nossa como professor é transmitir esse conhecimento para o aluno. Se a gente não souber fazer isso de uma maneira que consiga ter um significado verdadeiro dentro do conhecimento deles, a nossa função ela acaba se perdendo no meio do caminho, uma vez que o aluno já não tem visto mais sentido no que ele tem aprendido, uma vez que ele não consegue ver uma aplicação desses tipos de conhecimento no nosso dia a dia. E eu já tenho a oportunidade de trabalhar como professor em algumas escolas, e o que eu tenho visto na prática é justamente que quando você traz alguma tecnologia nova, quando você traz algo com que eles possam interagir e aprender sem todo aquele marasmo que existe na lousa e no giz, os alunos eles tendem a ter um processo educacional muito melhor, e eles percebem que aprender, que estudar não precisa ser necessariamente essa coisa chata, essa coisa monótona que nós não tivemos oportunidade, de fazer, eu quanto aluno, eu acabei muito por ter aulas nesse estilo, onde professores passavam 3, 4 lousas inteiras e a gente tinha que copiar em cadernos e com pouca interação e aquelas coisas bem monótonas, bem repetitivas, que no final não nos ensinavam de verdade, mas apenas fazia com que nós decorássemos vários assuntos. E como exemplo eu trago aqui um jogo que eu trabalho com os meus alunos e que eles gostam muito. Esse jogo ele é feito no computador, usando facilmente o PowerPoint, ele tem categorias de escolha, onde o aluno pode escolher qual categoria de pergunta ele quer responder. Ele clica nesta pergunta, essa pergunta gera, essa caixa gera uma pergunta, ele lê a pergunta rapidamente, pode responder ela, dá alternativa, e ele volta então para o quadro anterior, e assim ele aprende e se diverte ao mesmo tempo, e a tecnologia é implementada dentro de sala de aula.